Então, pessoal, vamos lá. Eu vou me apresentar, né, mas quando eles pediram para eu falar de autismo, e especificamente, né, da inserção do farmacêutico, que é isso que eu faço, né? Pensei, poxa, mas eu poderia ficar aqui a semana toda falando para vocês que tem muita coisa, né? Por exemplo, falar de probiótico, para falar um dia inteiro o uso de probiótico no autismo, prebiótico. Então, o que eu optei, né? Eu tenho 1 hora, mas não adianta eu chegar aqui e querer falar, eu vou trazer 200 slides. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço, né? A minha prática farmacêutica de atendimento clínico no autismo, isso vai incluir também suplementação. Mas eu não vou aprofundar na suplementação, por quê? Porque tem muita coisa. Tá? Eu vou falar para vocês o que eu faço, né? E eu trabalho principalmente com saúde intestinal, eu ia dizer dessas crianças, né? Mas não são só crianças. Trabalho com os principais suplementos fitoterápicos, mas assim, eu também não sou da pessoa mais antenada do mundo em tudo que tem disponível no mercado. Eu uso o que tem bom resultado, que eu tenho evidências, né? E eu vou trazer para vocês algumas informações. Bom, deixa eu me apresentar. Então, eu sou farmacêutico, formei no Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria. Fui trabalhar com autismo profissionalmente, mais ou menos ali por 2019, 2020. Então, eu trabalho com a parte de microbiologia, com doença infecciosa, com microbioma, com saúde intestinal. Tá? Hoje, o que eu faço hoje? Né? Eu tenho um grupo de pesquisa na USP, né, dentro do pós-doutorado. Eu trabalho no Ministério da Saúde, eu sou assessor do Ministério da Saúde. Uma coisa que não tem muita a ver, não tem nada a ver com isso aqui. Eu trabalho na assistência farmacêutica, sou consultor para tuberculose e hanseníase, né, para diminuição de tuberculose e hanseníase. Sou professor, moro em Santa Catarina, meio São Paulo, pelo menos 3 semanas por mês eu estou aqui. E tem um livro que eu vou trazer para vocês, né, do Lado Bom das Bactérias, que foi um livro que em 2021, em abril de 2021, ele ficou em 6º lugar como o mais vendido do Brasil, em todas as áreas. Né? Posso pegar um pouquinho? Ó, esse livro aqui não é um livro técnico, é um livro de histórias. Eu conto a minha história pessoal com o diagnóstico do meu filho, como mudou a minha vida. Tem a história, por exemplo, aqui de um aluno meu, ex-aluno, né? Na Amazon. Na Amazon você compra, eu acho que deve custar na Amazon entre 40 e 50 reais. Né? Tem um relato de um ex-aluno meu, ele entrou na faculdade de biomedicina com 55 anos, porque ele tinha feito o diagnóstico de autismo tardio nele. E hoje ele é uma pessoa que vai em todos os congressos de autismo no mundo todo. Ele é um empresário super bem sucedido, tem uma empresa de tecnologia de informática gigante lá em Blumenau. Ele conta a história dele de criança. E tem mais uma coisa muito legal, eu estava até conversando agora com o Luiz Moreira, que isso vai mudar o jogo do autismo, que é o transplante de fezes. Né? A gente transplante de fezes. A gente está trabalhando para regulamentar. Isso já é feito no Brasil. Transplante de fezes para... O que é o transplante de fezes? Né? É trocar uma microbiota ruim por uma microbiota boa. Basicamente, no livro tem um relato do Dr. Pedro Chestatsky, que é um médico neurologista. Só para vocês terem uma ideia, ele é bem conhecido nas redes sociais, é o Dr. Pedro Neuro. Ele tem pós-doutorado em Harvard e ele fez o transplante de fezes nele. Ele fez o transplante, ele estava com uma série de problemas de saúde, não foi ele que fez o procedimento. Foi um colega dele, um gastro, né? Mas ele prescreveu, fez, e ele conta por que ele fez, como ele fez e o que aconteceu depois. A maneira mais comum é o quê? Você tem um doador de fezes, uma pessoa saudável, que tem uma boa microbiota intestinal, ela leva lá o cocô, feita uma série de lavagens, diluição, filtragem, e depois faz uma colonoscopia e coloca numa outra pessoa, num receptor. Claro que ela tem que fazer uma lavagem, né, intestinal, tipo o mesmo procedimento de colonoscopia. Isso, aqui em São Paulo, chega a custar 100 mil reais para fazer. É engraçado porque às vezes a gente fala, né? Poxa, mas uma vez o paciente falou que ele foi no médico, ele ficou esperando quase 1 ano, que ele marcou a consulta com o médico. Um médico bem famoso, não vou falar o nome dele. Mas a consulta era R$ 3.500. Esse médico, ele esperou 1 ano na fila.
E aí o médico falou, conversou, daí no final ele falou, pô, mas doutor, eu fiquei esperando um ano, paguei R$ 3.500 para o senhor dizer o que eu já sei. Ah, então, é, tem alguém que não é farmacêutico aqui? Não tem problema, né? Eu vou trazer a minha experiência, mas o que eu queria deixar claro é que é o seguinte, né? Tem muita oportunidade para farmacêutico, né? Tem poucos farmacêuticos atuando nessa área e é uma área que, infelizmente, cada vez vai ser maior. Bom, então, aqui ó, a foto do meu filho, ano passado, meu filho hoje tem 22 anos, né? Por que eu comecei a estudar isso, né? Eu sempre trabalhei com microbiologia, mas a partir de 2010, com o avanço das técnicas de sequenciamento, a gente começou a entender melhor essas bactérias. E quando o meu filho começou a ter problemas, meu filho é não verbal até hoje, ele não fala, não comunica, né? Ele estava lá com 3 anos, a gente levou em tudo que era médico. Tudo que é médico, você imaginar, a gente levou. E teve neurologista que até meio assim que tirou um sarro. Ah, isso é frescura. Ele tinha 3 anos de idade, não interagia, não falava, não via, né? E naquela época não se falava em autismo. E daí o médico falou assim, não, traz, ele tem 3 anos, ele vai desenvolver, traz quando ele tiver 10 anos. Né? Então, assim, aí o que eu pensei? Bom, eu vou ter que, né? Quando deu esse boom, eu comecei a estudar também, porque hoje, felizmente, né, a gente tem uma gama gigantesca de profissionais. Médico, nutricionista, terapeuta, farmacêutico, etc, etc, etc. Mas naquela época não tinha. E no livro que eu lancei em 2021, eu conto essa história, porque foi a primeira vez que eu falei do que aconteceu comigo como pessoa e saber o diagnóstico do meu filho. Foi muito difícil para eu aceitar. Né? Não é não aceitar, assim, não aceito, não, mas é porque, assim, no começo, eu ficava pensando assim, né? Poxa, mas por que isso tem que acontecer comigo, né? O que eu fiz para merecer, entre aspas? Mas até o momento que tive que virar uma chave aqui dentro, porque por mais que uma pessoa fale para você, é diferente, né? Virou uma chave que eu disse assim, não, isso não foi um castigo, isso foi um presente que aconteceu. Mas não é fácil. No livro eu conto essas histórias, né? Como mudou a minha vida pessoal e profissional. Então, essa é uma pergunta importante, né? Porque eu vou mostrar aqui, eu acho que é uns próximos, os dados do CDC falam em 1 para 36 nos Estados Unidos. Logo, logo vai ser 1 para 2. Meninos, né? Que menina é mais afetada do que menina. Muito mais afetado. Tem 2 coisas que acontecem atualmente, isso é indiscutível. A gente faz mais diagnóstico, mas por que vocês acham que se vocês perguntarem, né, sei lá, para pais, avós de vocês, eles não sabiam o que era autismo? Se eu falar para minha avó, ela sabe por causa do meu filho. Minha avó tem 95 anos. Ela sabe porque alguém falou, tu tem um neto que tem um negócio aí tal, que é autismo. Mas ela não sabia. Será que só porque não tinha diagnóstico naquela época? O que acontece, né? Isso é um reflexo do nosso estilo de vida, de uma maneira geral. Estilo de vida de hábitos de alimentação, de estresse, né? Então isso mostra que a humanidade como um todo está buscando viver mais. Está aumentando a expectativa de vida. Mas ninguém quer viver mais e pior. A gente quer viver mais e melhor. Eu não quero viver até os 100 anos e ficar, a partir dos 60, eu ter uma doença e ficar numa cama e ficar 40 anos vivendo numa cama. Eu quero viver até os 100 e viver com qualidade. A minha avó tem 95 anos, eu brinco com ela, que ela ainda vai me enterrar. Porque, assim, ela tem uma saúde que é absurda. Mora sozinha, limpa a casa, faz comida, ela gosta de ir na igreja, fica 2 quilômetros da casa dela, ela vai todo dia, a pé, na igreja, que a diversão dela é na missa, né? Então, menina mais afetada do que menina. Porque, assim, tem uma relação com genes, né? Então, por exemplo, né, a mulher tem 2X, né? Então a gente sabe que muitas dessas questões estão relacionadas ao cromossomo X, porque a mulher, se ela tem um problema no X, ela tem o outro X, que a gente chama de X backup, o homem não. Se ele tem um problema no X, é só aquele ali que ele tem. Né? Então os meninos são mais afetados, né? E os dados do CDC, tá? Não são dados meus, eu falo assim, 2023, o CDC é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 1 para 36. Né? Olha só como é que está aumentando. Ó. Em 2009 era 1 para 125. Se a gente pegar em 1970, era 1 para cada 10 mil. Com estilo de vida. Com estilo de vida.
o que a gente chama de expossoma, né? Toda essa poluição ambiental. Sim, mas com certeza, porque o que acontece hoje? O que a gente vê hoje, né? Muitas mulheres que fazem um planejamento de engravidar, elas começam a fazer um acompanhamento com um médico nutricionista, que seria um pré-natal, né? Melhorar a alimentação. E tem muitos estudos também, porque isso sempre foi um problema para as mães, né? Que elas levavam muito assim, esse peso, né? Ah, porque eu não comia bem, eu não dormia bem, eu não tinha estilo de vida saudável. Mas hoje tem muitos estudos demonstrando como tem o papel do pai também. Não é só a mãe, é o pai. Porque o pai que está ali, né? Que está convivendo com essa gestante, eles dividem muitas coisas, né? O ambiente, a alimentação, hábitos de vida, né? Então, hoje a gente sabe que o estilo de vida do pai também impacta muito. Bom, e o que a gente vê na prática, né? Isso aqui eu trouxe um estudo, que é uma meta-análise, mostrando assim, tá, mas os autistas, eles têm problema intestinal? Até hoje, eu não vi nenhum que não tinha algum distúrbio digestivo. Mas esse estudo aqui fala, né, a prevalência do autismo e distúrbios gastrointestinais. Ele fala aqui em 48,67%. Para mim, esse número, eu não vejo isso, mas é um número, é um dado, né? A gente tem que respeitar. Então, o que eu faço na minha prática, né? Eu atuo de maneira isolada que eu quero dizer assim, não dentro de um contexto de outros profissionais, mas normalmente eu atuo com médico, nutricionista, terapeuta, numa equipe. Então, por exemplo, eu faço atendimentos em clínicas aqui de São Paulo, né, atendimentos online. Então, não só para autistas, né, para outras situações. Então, eu faço uma avaliação de exames laboratoriais, eu faço a avaliação do caso, e aí eu faço a sugestão de prescrição. Né? Inclusive, em alguns casos até de antibiótico. Eu não prescrevo, mas eu coloco lá qual antibiótico, por quê? Aí a médica prescreve, né? É um grupo multidisciplinar, mas quando é antibiótico, ela deixa comigo, normalmente, o que eu coloco lá, ela caneteia. Então, o que eu quero falar para vocês, como é que o farmacêutico se insere nesse contexto, que é o contexto que eu atuo hoje. Eu acho que é um contexto, assim, uma área sensacional para os farmacêuticos, por quê? Infelizmente, cada vez a gente vai ter mais autistas. Então, eu já atendi mais de 500 pacientes com TEA. Né? Já fiz atendimentos voluntários, né, em projetos sociais, faço atendimento com várias clínicas e também faço online. Então, eu tenho bastante experiência. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Como que eu organizo isso? Como é que eu sistematizo essa minha abordagem? E essa minha abordagem, ela é baseada em 15 passos. Eu sou uma pessoa bem metódica, né? A minha ex-mulher, ela disse que eu sou autista também. Daí ela falou assim, tu tem que ir lá fazer diagnóstico. Eu falei, tá, vou fazer diagnóstico para quê? O que isso vai mudar na minha vida, né? Colocar um rótulo. Tá, você é autista. Não vai mudar nada. Não, eu particularmente não vejo necessidade. Mas, enfim, eu vou falar de cada um deles rapidamente, tá? O acolhimento, as queixas, o histórico, o padrão intestinal, porque eu trabalho com isso e a gente sabe a questão do eixo intestino-cérebro. Muda a qualidade de vida quando você melhora o estado digestivo. Isso é instintivo. Ninguém está falando aqui que é só isso. Não, não é só isso. Precisa usar medicamento, porque tem muita mãe que fala assim, meu filho não vai usar nenhum medicamento. Isso é besteira. Eu falei para ela, talvez precise. Né? Se tem muita crise, se tem surto e tal, precisa, porque senão o quê? Vai ser pior. O que a gente quer é que não chegue nessa condição, mas às vezes precisa usar medicamento, não tem problema nenhum. A alimentação, né, os 4 pilares, alimentação, sono, atividade física e saúde mental, então tudo isso eu trabalho na consulta, a avaliação da farmacoterapia, isso a gente tem que colocar, por quê? Porque isso traz esse paciente só para nós, como farmacêutico. Porque todas as outras coisas que a gente faz não são exclusivas nossas. Agora, a partir do momento que a gente faz isso aqui, a gente se insere dentro de um contexto. Por quê? Porque os outros profissionais, as outras pessoas, olha, eu preciso de um farmacêutico também passar por avaliação, que é o que eu faço. Farmacovigilância, os testes acessórios, as orientações gerais, daí a suplementação, eu vou passar algumas coisas aqui para vocês, o plano de cuidado e acompanhamento. 15 passos, eu vou falar rapidamente de cada um deles, tá? Depois, se vocês quiserem esse material, eu mando para vocês, tá? Tem meu contato no Instagram, se vocês postarem foto, me marca lá que depois eu reposto, tá?
Alessandro Micro. Micro, de microbiologia. Alessandro com 2 S, tudo junto. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui. Como é que eu trabalho? Não quer dizer que esse é o certo, mas tem funcionado. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, porque normalmente a gente vai trabalhar com a mãe. Eu nunca conversei só com o pai. Eu já conversei com o pai e com a mãe. Mas só com o pai, não. Normalmente é a mãe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o acolhimento. Como é que eu trabalho esse acolhimento? Primeiro, eu me apresento. Porque as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, ela não está acostumada com essa atuação do farmacêutico. Então, eu tenho que dizer para ela o que eu sou, qual a minha formação, o que eu posso fazer, até onde eu posso chegar. Né? Então, eu vou explicar para ela. Né? Então, é o que eu coloco aqui entre aspas, né? Nem coloquei entre aspas, uma inclusão farmacêutica. Ela entendeu. Eu vou incluir também agora dentro da minha caixinha lá no cérebro que o farmacêutico também faz isso. E a gente tem que mostrar empatia. Para mim, essa parte aqui é muito fácil. Por quê? Porque eu tenho um filho autista. Então, quando eu converso, eu falo. Né? Aliás, dificilmente eu preciso falar. Porque a pessoa já sabe. Ela me encontrou, ela me procurou, ela já sabe que eu tenho um filho autista, porque, né? Enfim. Mas eu falo sempre. Né? Então, isso conecta. Porque essa é uma relação de muita confiança. A gente tem que tentar conectar de alguma forma. Para mim, facilita nesse sentido. E a gente tem que mostrar empatia. Então, essa primeira parte é o acolhimento da família, da mãe, tá? Ou pai, ou pai, mas normalmente é a mãe. Beleza. Aí a gente conversa, explica como é que vai funcionar o trabalho, blá, 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 blá. Aí eu peço para falar sobre as queixas. Aí ela vai falar. Então, é muito importante que a gente não interrompa. Fala um pouquinho do seu filho. Então, quais são as principais dificuldades que vocês têm com ele? Ou com ela? Deixa ela falar. Claro, se ela começar a falar 1 hora, né, daí a gente dá uma objetivada na conversa. Né? Não, daí ela fala de cognitivo, né? Ah, meu filho não fala, meu filho não interage, meu filho não tem contato visual, meu filho é agressivo, meu filho bate nas crianças, meu filho come não alimentos, que ele come qualquer coisa, né? Um pedaço de cadeira, ele come, que é o que a gente chama de picomalácia. Ah, meu filho, ele não dorme. Aí, por isso que é um espectro, é muito heterogêneo. Né? E por isso que, quando eu organizei os atendimentos, eu gosto de colocar assim, porque fica mais fácil para eu trabalhar, porque é muito diverso. Não tem 2 crianças que sejam muito parecidas nos casos. Né? Então, eu deixo ela e vou anotando. Agora, tem o software que já faz a transcrição da consulta. Isso eu ainda não estou usando, mas eu vou anotando os pontos principais. Mas o que é importante, eu não posso ela falar uma coisa, mas sabe que você tem que fazer isso com ele? Tal coisa. Não, nesse momento não. Eu vou deixar ela falar. Eu vou deixar ela, porque daí eu vou ver o que é mais importante para ela. Porque tem muitas coisas acontecendo ali. Não é só uma coisa. Meu filho, ele não fala. Ele não fala, mas ele não dorme, ele é agressivo e tal. Por quê? Porque eu vou anotar a ordem que ela vai me falar. E essa ordem que ela vai me falar, por mais que seja inconsciente, é a ordem de prioridade para ela. E é isso que que eu vou procurar trabalhar. Né? Por quê? Porque a gente tem que ver o que é mais importante. Ok, aí a gente vai para a parte do histórico. Tem muita coisa, né, que eu vejo lá no histórico. Mas assim, como a gente está falando, eu vou focar, como eu falei para vocês, as pessoas me procuram para eu ajudar nessa parte gastrointestinal. Porque eu preciso. Eu faço também avaliação de farmacoterapia, teste farmacogenético de maneira só fazer isso, só entre aspas, né? Mas normalmente eu faço o pacote completo. Então, eu preciso saber como é que foi o parto, como é que foi as primeiras alimentações, né? O parto influencia totalmente, né? Porque se for parto normal, parto cesárea, a gente sabe que o que vai acontecer? A criança, ela não passou pela colonização vaginal, né? E isso, a gente sabe que isso é um fator também com o maior número da prevalência de autismo. O Brasil eu não fiz mais, há 2 anos atrás, o Brasil era o segundo país do mundo com maior taxa de cesariana. Em alguns convênios pode chegar a 80%. A Organização Mundial da Saúde fala que cesariana, 10% deve ser cesariana, no máximo 15%. Ou seja, quando tem uma indicação clínica. Tem situações que tem que fazer cesárea. Agora, né? Como é que é o seu nome?
Bianca, né? O que é feito hoje? A mãe quer fazer parto normal, mas teve alguma complicação, ela não pôde. Pode fazer, em vários hospitais do Brasil já fazem o batismo. Alguém de vocês conhece o batismo bacteriano? O que é o batismo? A criança nasceu de cesárea, aí pega uma gaze estéril, coloca lá na mucosa vaginal da mãe e deixa lá uma meia hora. Tira e passa no rostinho da criança, na boquinha da criança, na mãozinha da criança. Para quê? Para ir deglutindo essas bactérias. Aí o pessoal fala assim, pô, mas isso é nojento. Mas a criança ia passar por ali. O natural é ela passar. Né? O que não é natural, ela não passar. E é importante para a saúde dela. Tá? Então, assim, o que acontece? A gente precisa saber o que eu coloquei aqui, ó, declínio. Às vezes acontece o seguinte, olha, meu filho tinha desenvolvimento normal, até 2 anos. Aí aconteceu, pá, depois daquele dia, já era. Regrediu. Ou não, né? Já vem desde pequeno, já que não foi evoluindo, foi o caso do meu filho. Não teve, assim, um fator, aconteceu tal coisa. Né? Eu já vi casos, né? Criança foi internada com Covid. Né? Aí teve lesão neurológica e tal, e aí foi o gatilho. Né? Às vezes tem algumas infecções que podem causar uma encefalopatia hepática, né? Que é algum problema hepático, que muitas dessas toxinas vão no cérebro. Então a gente tem que entender isso. Tem que saber como é que essa criança, né? Se ela tem 2, 3, 5, 10 anos, como que ela teve infecções, como que ela usou como que ela usa de medicamento? Porque a gente vê hoje, né? O uso muito grande, mesmo em criança, de inibidor de bomba de prótons, né, de corticoide, de anti-inflamatório. Né? Aí quando eu falo do sistema nervoso central, tem um monte, né? O pessoal, o que eu vejo, assim, lá pelo menos, né, risperidona, mais o que estão prescrevendo, né? Então, eu preciso entender isso. Então, isso é histórico, normal, né? Aí eu começo pro intestino. Aí eu vou entender, né? Quantas vezes ele faz cocô? Ele ou ela, né? Ele, o paciente. Como é que são essas fezes? Qual é a consistência? É mole, é dura, é líquida, é pastosa? Qual é a cor? Qual é o cheiro? Ah, mas como assim cheiro? Não, o cheiro é bem diferente, né? Imagina vocês, um dia vocês forem, por exemplo, num espeto corrido, comer um monte de carne, vê como é que o cocô de vocês, o cheiro vai ser diferente, né? Se tem dor abdominal, se reclama quando vai fazer cocô, se as fezes boiam ou afundam, né? Se tem alguma coisa estranha, eu vejo que tem umas coisas estranhas, né? Umas superfícies, às vezes tem larvas, né? Eu recebo, coloquei aqui, ó, abri meu celular, tem um monte de foto de cocô, mas me manda foto de cocô. Olha só, estou fazendo suplemento, olha como é que está o cocô do meu filho agora. Está melhorando. Ah, então isso é sinal que as coisas estão evoluindo. A alimentação, claro, a gente não é nutricionista, mas a gente é profissional da saúde, a gente pode orientar com relação à alimentação. Orientações básicas, né? Eu quero entender mais ou menos o que come, como é a hidratação, quanto que toma de líquido, né? Então, dependendo da idade, o ideal é que seja 35 ml por peso corporal. Então, para vocês saberem se vocês estão tomando o líquido adequado, pega o peso de vocês e multiplica por 35. Essa é a quantidade de água que vocês têm que tomar, se não tiverem um problema de saúde, né? É muito importante a seletividade, a monotonia. Essas crianças, normalmente, elas têm muita seletividade, elas só querem comer um tipo de alimento, né? Tem monotonia, comer todo dia a mesma coisa. Eu já atendi criança que só tomava água e farinha, só. Aí tu imagina o que não vai acontecer com uma criança dessa, se não tem nenhuma suplementação, não tem nenhum trabalho, né? Só vai piorando. Vou dar o exemplo do meu filho, né? Ele só gostava de comer batata frita e bolacha recheada. Né? Só isso que ele queria comer. Aí o que a gente foi entendendo sozinho, só a gente, sem ninguém. Hoje tem um monte de gente ensinando isso. A gente foi entendendo que tinha 2 coisas aí para ele: cor e crocância. Ele gostava de alimentos crocantes. Então, criança tem muito essa coisa da consistência. Tem criança que só quer alimento pastoso ou líquido. Tem que tomar cuidado, porque às vezes as crianças podem ter esofagite eosinofílica. Ela tem uma esofagite que ela não consegue comer nada duro. Que aquilo ali agride muito. E ela não fala. Né? Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a pegar brócolis,
pegar cenoura, colocar no air fryer. Era colorido, ficava mais crocante, e com o passar do tempo ele foi aceitando. Tá? E aí chegou um momento que ele chegou a perder 20 quilos. Aí veio a pandemia, né, ele fazia atividade física, e aí ele adorava fazer judô. Hoje meu filho faz paradesporto, e eu não sei porquê, né, mas ele faz lançamento de peso, sabe aquele que gira e joga o peso. Mas ele gostava de judô. Daí o que aconteceu, né? Teve a pandemia e foi para todo mundo, né? Tem que ficar recluso e tal, né? Mas o que aconteceu foi devastador para ele. Um pouquinho depois que estava voltando às atividades, ele voltou no judô, o professor dele morreu de Covid. E aí, né? Claro, tem que contar para ele entende tudo, né? Meu filho, ele é não verbal, mas assim, cognitivamente ele é muito inteligente. Então, verificar glúten, lácteos, grãos, por quê? Porque são substâncias potencialmente alergênicas. Então, tem que tentar tirar, não sempre é fácil, mas a gente vai orientar, né? Só lembrando, né? Aqui são orientações básicas. Eu não vou falar do plano alimentar, nada. Não vou, tem que comer outra coisa. Não, eu sempre oriento a procurar nutricionista. Já pergunto, você tem nutricionista? Não. Então, olha, é um investimento que é importante. Você precisa ter uma nutricionista. Tá? Doces, alimentos processados, né? O que a gente tem que tomar cuidado, muito desses quadros tem relação com o aumento de estamina. A estamina tem receptores no sistema nervoso central, receptores H3, mexe com o cognitivo, aumenta o processo inflamatório. Tá? Então, o que tem estamina? Crustáceo, frutas cítricas, uma série de coisas. Aí eu mando uma listinha, quando eu faço o plano de cuidado. Olha, se você conseguir evitar isso aqui, se por acaso não tiver nutricionista. Se tiver nutricionista, eu já mando uma orientação. Ó. Se possível, limite alimentos com estamina e ou aminas biogênicas. Porque daí o nutricionista sabe. Agora, se não tem, eu mando uma listinha, se você conseguir diminuir isso, é bom. Né? E aí tem crianças atípicas que eu dei um exemplo para vocês, daquelas crianças que comem não alimentos. Então eu tenho que avaliar isso. Aí a gente vai para o sono. Aí eu vou ver que horas dorme, que horas acorda. É muito importante a gente saber que horas come à noite. Que horas e o quê? Então, para a gente ter uma boa digestibilidade, isso vale para qualquer pessoa. Você não pode comer até 3 horas antes de dormir. Você tem que ter 3 horas. E a última refeição, ela deve ser uma refeição mais leve. Né? Principalmente em carga proteica. Proteína animal. Por que proteína animal? Porque é de mais difícil digestibilidade. E aí não digere bem, e aí tem um aumento das bactérias proteolíticas. Então, eu vou perguntar como é que é o sono, quando que ele dorme, como é que é a qualidade do sono. Acorda à noite, ronca, né, chora. Atividade física, eu vou ver que tipo de atividade física essa criança faz, né, se é contínua, se é eventual, quanto, como, né? Isso aqui é importante. Quanto tempo que ela fica por dia na tela? Celular, computador, tablet, porque isso também é um veneno. Em todos os sentidos. Radiação, né? Fica muito parado, né? Tem muita excitabilidade. Né? Não sei se acontece com vocês. Quando eu vou trabalhar à noite, né? eu gosto de trabalhar à noite, eu sou noturno, eu tenho a minha maior produtividade à noite, tem um óculos, né? Que você filtra essas reações, é um óculos amarelo. E aí, porque aquilo desperta muito você fica, causa uma excitação a nível do sistema nervoso central. Imagina uma criança que fica o dia inteiro. Né? A saúde mental. Então, o que eu vou avaliar? Cognitivo. Como é que é a criança na escola? Ah, não está na escola ainda, mas como é que é? Aprende fácil? Como é que é o desenvolvimento dessa criança? Né? E a gente pode partir por interação social. Né? Rendimento escolar, eu coloquei um asterisco ali, porque nem toda criança está na escola. Tá? Meu filho, por exemplo, ele terminou o 2º grau, regular. Mas, às vezes, tem uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, ainda não está na escola. Se tem estereotipias, quais estereotipias, como é que são as crises, se é muito agitada, né? Aí a gente pode também verificar, né, TDAH. Mas como assim? Autismo e TDAH? São 2 coisas completamente diferentes. Não é, se é autista tem TDAH, não pode ter TDAH e vice-versa. Não. Né? Se tem ansiedade, depressão, eu vejo muitos casos, tá, de tristeza. Uma tristeza, por quê? Porque a criança sabe das suas dificuldades e, às vezes, ela não quer se manifestar porque ela fica com vergonha, porque ela não consegue falar, né? Porque o cognitivo, por exemplo, a fala é o último estágio do desenvolvimento cognitivo. Meu filho tem fono,
Desde os 2 anos e meio até hoje. Ó, 20 anos de fonoaudiólogo. Né? Eu sempre, todo mês tinha reunião, todo mês eu fico lá. Quanto que o meu filho vai falar? Quanto que o meu filho vai falar? Acho que eu fiquei uns 5 anos assim. Olha, não tem como saber, não tem como saber. Né? Por quê? Porque esse é o grau máximo do refino cognitivo. Tá? Então a gente tem que entender. Claro, pessoal, eu não estou falando que a gente vai tratar. Não é isso. Você tem que entender. E o que, que a gente faz como farmacêutico? Se ele não tem um neurologista, a gente vai fazer uma carta de encaminhamento, vai reportar lá. Faz um documento, assim, assim, assado, paciente assim, assado, a gente está encaminhando, né? Esse é o nosso papel como profissional, trabalhar na triagem. Aí sim, agora a gente vem para uma parte mais específica, certo? Eu faço toda a avaliação da farmacoterapia, porque o que é importante, né? Eu vou verificar, tá usando medicamento. Ah, não tem medicamento? Será que não está usando suplemento? Porque o que acontece? Né? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Sempre uma mãe falou para mim assim, o Anita, né, que é o nitaxosanida, é o veneno que destrói o fígado. Porque foi tomar o Anita, desandou tudo. Né? Mas, quando eu fui fazer meu filho não toma medicamento. Aí a médica disse que para tomar o Anita para desparasitar e tal. E aí, quando ela deu, né, mas ele tomava um monte de suplemento. Mais de 20 suplementos. Várias tinturas. Então, quer dizer, aquele fígado da pobre coitada da criança estava sobrecarregado, estava detonado. Aí colocou a Anitta ali, né, a nitaxosanida, que tem uma certa hepatotoxicidade, aí arrebentou de vez, mas não foi ele que fez isso. Então, a gente tem que entender isso. E claro, porque assim, no adulto, né, o que acontece com o adulto? Então, esquece autista agora. Você vai no nutricionista, você já sai de lá com 5 mil suplementos. Agora, nutricionista não é mais de alimento, é de suplemento. Porque assim, claro que uma coisa ou outra tem que suplementar, mas tem que dar comida. Não é? Agora, se você come, se você quiser, eu vou te dar todo o suplemento, tudo que você precisa. Faz 1 milhão de exames de sangue, isso aqui tá baixo, então tudo vai suplementar. Não, não é por aí. Só que no autista é diferente, porque ele tem monotonia, tem seletividade. Né? Então, eu tenho que verificar o que ele usa de suplemento, eu tenho que verificar interações de medicamento, de suplemento, de alimento, então eu vou ver que horas ela dá o medicamento, que horas ela dá o suplemento, né? Eu vou avaliar todas essas considerações. A gente faz, quando necessário, prescrição de MIPS, né? Para dentro da legislação. Se for necessário, eu vou fazer uma carta de encaminhamento médico. Por quê? Porque tem medicamentos redundantes. Então, eu faço uma cartinha para ele, olha, tais 2 medicamentos aqui, eles são redundantes, né? Não tem, né? Não coloco assim, mas não faz muito sentido manter os 2. Eu não posso tirar. Mas o que acontece? Às vezes a mãe vai em vários médicos diferentes, cada um dá uma coisa. Então, eu faço uma carta de encaminhamento médico, e essa carta, eles... Olha, nunca aconteceu comigo deles não aceitarem, mas tem que ser bem argumentada. Você colocar lá, você tem que trocar o medicamento porque são redundantes. Não, você tem que explicar, colocar ali o que está acontecendo, quais são os problemas que podem acontecer, eles vão tirar, porque eles vão ver, opa, ou ele fez besteira, ou ele vai, peraí, foi no outro médico, ele nem sabia, então ele vai tirar. Eu sei porque depois eu converso com a mãe, não, ele tirou. Né? E é isso que acontece. Fazer a conciliação, em alguns casos, dos medicamentos, e também, algumas vezes, faz o teste farmacogenético, que é um teste que vale a pena, em alguns casos. A farmacovigilância. Então, eu vou monitorar a adesão. Adesão o quê? As medidas, não só necessariamente a medicamento. Né? Exames laboratoriais. Então, exames laboratoriais para avaliar os medicamentos. Por exemplo, né, hemograma, posso pedir transaminases, né, você está usando muito, bom, vamos fazer as transaminases aí para monitorar a função hepática. Se tem qualquer tipo de reação adversa aos medicamentos. Então, já falou, se tiver coceira, se tiver sonolência, eu dou uma listinha, vai no plano de cuidado. Se acontecer isso aqui, você tem que me avisar. Tá? E também os sinais de alerta. Olha, se tiver febre maior do que 37,5, médico. Se tiver com diarreia persistente por mais de 2 dias, médico. Se vomitar, médico. Tá tudo lá. Tudo escrito. Se acontecer isso aqui, procure atendimento médico mais próximo possível. Não precisa ser o especialista. Vai no posto de saúde, no pronto atendimento. Então, eu deixo tudo bonitinho, tudo especificado. Faço teste acessório? O que eu coloquei de teste acessório? Né? Por exemplo, hoje a gente vive uma epidemia de hipocloridria. Geral. Tem na criança também. Como é que eu sei que eu posso saber que tem hipocloridria? Sulfamento.
Assim, ó, no adulto é mais fácil, porque assim, já viram aquela coisa assim, depois que eu como, eu tenho uma vontade louca de tomar uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola, por quê? Porque é ácido. Mas tem um teste, que é o teste do bicarbonato. Conhece? É o teste mais simples do mundo e todo mundo pode fazer. O que é o teste do bicarbonato? Uma colherinha de chá de bicarbonato em pó. Um copinho de água, 200 ml, mistura, toma. Isso vocês podem fazer também, para qualquer pessoa. Tomou copo de água com bicarbonato, pega o celular ou o relógio, marca o tempo. Quanto tempo vai demorar para arrotar? Por quê? Quando você toma o bicarbonato, ele vai neutralizar o ácido clorídrico e vai formar gás carbônico. Então, se arrotar em menos de 1 minuto, hipercloridria. Entre 2 a 4 minutos, né, isso pode variar um pouco, né? Tá normal. Se não arrotar, levar mais de 5 minutos para arrotar, é hipocloridria. Então, assim, por que eu faço esse teste? Porque é um teste que todo mundo pode fazer. Né? Então, meus pacientes, mesmo os não autistas, também faço. E o que eu gosto de fazer para os autistas, né, principalmente aqueles que gostam, sei lá, eu tenho um aplicativo que é o Cocô Feliz. Que daí ele marca todo dia, né? Como é que tá o cocô? Que horas ele fez o cocô? Se doeu? Que cortava? Se afundava? Ele marca lá, né? Se a criança não tem essa possibilidade, faz, marca, porque é bom que fica registrado. Aí eu vou lá, eu entro... Oi? Deve afundar. Boiar. Senão, se o cocô boia, duas coisas, ou as duas. Excesso de gases, né? Daí eu sempre faço a brincadeira, a comparação com aquele chocolate, né? O chocolate soufflé, que é o chocolate aerado, né? Tem muitos gases, tem muitas extensão, não está digerindo, né? Aí ele boia. Ou gordura. Muita gordura também faz o cocô boiar. Então, às vezes, a criança mesmo anota, e para ela se diverte com aquilo. Ela vai lá fazer cocô, ela leva o celular e ela vai anotar. Ou se não, os pais anotam. Porque daí o que acontece? Eu tenho acesso, porque eu vou ter acesso, eu passo um link, e aí eu vou lá e eu faço um relatório do mês todo. Eu entendo como é que foi todo esse processo no mês inteiro. E é gratuito, é simples. Aí eu dou as orientações gerais, né? Medidas não farmacológicas, como melhorar sono, saúde mental, alimentação, né? Essa questão intestinal. E também, né? Aí, se for o caso, exames laboratoriais. Eu vou orientar, você vai fazer o exame tal dia, vai fazer assim, vai fazer assado, eu vou conversar, né? Porque eu acho que a gente, como profissional, também não deve ficar empurrando muito exame. Estava falando do coprológico funcional, o melhor exame para avaliar a saúde intestinal. Tem coprológico funcional aqui em São Paulo que custa R$ 5.000. É sensacional, mas, poxa, há necessidade? Em alguns casos, sim, né? Agora, é barato ou caro? Isso também depende, né? Eu dei uma aula no congresso há 2 semanas, congresso de medicina funcional integrativa, aqui em São Paulo. Eu coloquei o primeiro slide, daí eles falaram para mim, Alessandro, não faz muita coisa teórica, já vai direto ao ponto. Daí eu coloquei assim, tinha o slide da apresentação, não tinha nem a minha apresentação. O primeiro slide já era assim, ó, qual exame é mais barato? Eu coloquei assim, parasitológico de fezes, R$ 50. Coprológico funcional, R$ 5.000. Qual exame é mais barato? Porque assim, ó, daí o que é a questão, né? O que acontece hoje? Hoje tem a tal da onda da desparasitação. Tudo tem que desparasitar. Então, o que eu falei assim, aí ele pede um parasitológico de fezes e fala assim, deu positivo? Nós vamos desparasitar, porque deu positivo, tem aqui uma giardia, então nós vamos tomar um vermífugo. Aí deu negativo, eles dão também o vermífugo, não, mas dá sempre negativo, então eu vou dar aqui para você tomar o remédio. Quer dizer, aquele exame não serviu de nada, ele foi caro. Agora, pega aqueles R$ 5.000, que tem um monte de informação lá, né, que não é o objetivo de falar sobre isso hoje, mas se vocês quiserem depois eu posso mostrar, que com aquela informação, o profissional da saúde conseguiu fazer um diagnóstico mais adequado e mudou a vida daquela criança. Vai perguntar para o pai, para a mãe daquela criança que ficava a tarde inteira batendo a cabeça na parede, até sangrar. Por que ela bate a cabeça na parede? Porque ela tem dor de cabeça. E ela não consegue externar, e ela fica batendo a cabeça na parede. Vai lá para o pai que pagou R$ 5.000 e com aquele resultado conseguiram entender o diagnóstico e mudaram, e a criança mudou esse comportamento. Ele vai dizer assim, ó, esse foi o melhor R$ 5.000 que eu gastei na minha vida. Então isso é muito subjetivo, né? Quem dá... Porque assim, preço é uma coisa. Preço, uma coisa custa R$ 1, outra coisa custa R$ 10, outra coisa custa R$ 100. Vou dar um exemplo na minha casa, né? Eu sou torcedor do Flamengo, então eu coleciono camisa.
Uma camisa do Flamengo custa hoje, mais ou menos com os patrocínios, R$ 500. A minha mulher fala para mim assim, puta, como é que tu gasta R$ 500 com esse lixo? Isso é lixo. Porque você usa um pouco, começa a soltar a camisa, aí já vem uma nova, eu quero uma nova, porque é coleção. Não, para ela não tem valor nenhum. E para mim, né, que gosto. Se isso é legal, gostar ou não, são suspeitos, mas o valor é o que você está agregando. O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Quem agrega valor ao exame é o profissional da saúde. Por isso que você tem que pedir um exame que você vai usar aquele resultado para uma tomada de decisão. Se você não vai usar para tomar decisão nenhuma, aquele exame, seja qual for o preço, ele é caro. Muitos profissionais da saúde que focam ou que trabalham exclusivamente com a terapia comportamental, que é importante. Mas existe toda essa questão fisiológica também. Eu acho que assim, não pode ser ou é comportamental, ou vou fazer, ou ABA, ou eu vou melhorar a alimentação. Por que não pode ter as duas coisas? Quando você melhora a alimentação, você melhora o comportamental. Quando você melhora a saúde intestinal, você melhora a qualidade de vida. Como eu falei desde o início, eu não estou dizendo que só isso é suficiente. Mas, com certeza absoluta, isso vai ajudar. E também, outra questão, né? Quando você fala com uma família autista, que tem uma criança autista, qualquer melhora é uma grande vitória. Pequenas coisinhas são grandes vitórias, porque tudo é muito difícil. A prescrição, aí vou falar um pouquinho da prescrição, né? O que eu trabalho mais, né? Prebiótico, probiótico, eu não trabalho tanto, né? Não prescrevo tanto probiótico. Eu vou colocar aqui os probióticos que eu costumo prescrever, mas principalmente, né, quando tem constipação, né, quando tem diarreia, e essa diarreia é pelo uso de antibióticos ou não pelo uso de antibióticos. Por quê? Porque a gente tem, as pessoas, não todo mundo, mas muitas pessoas acham que melhorar a microbiota dá probiótico. Não. Probiótico é a última escolha, é assim, a cerejinha do bolo você vai usar. Probiótico não resolve a vida de ninguém, isoladamente. Né? Mas às vezes tem aquela criança que está muito constipada, aí eu faço lá, né, um raminose, né? A criança está com muita diarreia porque ela está tomando antibiótico, ela teve infecção, está usando antibiótico. Eu vou lá dar um Saccharomyces boulardii, né? Betaína, né, se tiver hipocloria, só que tem que tomar cuidado com dosagem, tem padrão de dosagem diferente para a criança de acordo com a idade, né? E a betaína, sim, tem que usar com muita parcimônia, por quê? Porque às vezes a criança pode estar com uma gastrite e ela pode fazer quadros de hipocloridria. Né? Então, sempre quando eu prescrevo, eu peço fazer um teste de carbonato, pelo menos 3 dias, com resultado positivo, né, para hipocloridria, e eu falo para os pais, olha, usa e vê. E assim, semana passada a mãe falou assim, ele demorou mais de 10 minutos para voltar, mas quando eu dei o bicarbonato, ele começou a chorar. E colocar a mão na barriga. Quer dizer, estava causando uma irritação, aumentou a acidez. Então, assim, não dá mais. Deu uma vez, e eu sempre oriento. Vai usar um prebiótico, vai usar qualquer coisa. Se acontecer alguma reação que não é esperada, já avisa. Nessa do bicarbonato, acontece sempre. Eu falei, não dá mais. Eu tinha pedido para ela fazer 3 dias. Né? Enzima digestiva é muito importante para melhorar a digestibilidade. Fitoterápicos, eu vou colocar aqui para vocês os que eu uso, tá? Vitaminas, minerais e aminoácidos, normalmente eu não prescrevo. Por quê? Porque na maioria das vezes eu estou trabalhando com outros profissionais. Então, estou com a nutricionista, ela já viu isso. Né? Agora, se eu não tenho, se estou só eu, né, eu tenho uns exames, aí sim, aí eu vou trabalhar também. Precisa dar zinco, vou ver lá os eletrólitos, aí eu vou trabalhar com uma abordagem automolecular. Mas eu prefiro deixar isso para o profissional, ou médico ou nutricionista. Tá? Eu só vou fazer vitaminas, aminoácidos, minerais quando não tem outro profissional. Prebióticos que eu mais uso, né? Inulina, alfoz, chós, a beta-glucana, o psyllium, eu gosto bastante, só que o psyllium tem um problema, né? O psyllium é muito higroscópico, então tem que tomar cuidado, porque ele pode dar uma constipação, tá? Então, quando for prescrever psyllium, tem que orientar muito bem para tomar bastante líquido. Os probióticos que eu trabalho, eu não gosto muito de associação, tá? Eu prefiro trabalhar com probiótico isolado, porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Quando tem muita coisa junto, as pessoas acham, vou dar 10 cepas diferentes, uma concentração muito alta, você induz ciclo. Eu não gosto, não estou dizendo que não pode fazer, né? Então, quando você pega, daí eu vou ver a farmácia de manipulação, quais são as cepas que eles têm, as linhagens, porque
Lactobacillus rhamnosus, a gente tem uns 40 diferentes, né? Daí o pessoal fala assim, mas Lactobacillus rhamnosus não é tudo igual? Toda vez que falo isso para mim, eu sempre respondo a mesma coisa. Ó, todos nós aqui somos Homo sapiens. A gente é igual? Bactéria é a mesma coisa. Então eu tenho que entender. Você vai fazer, esse probiótico você vai comprar, pronto, você vai manipular onde que vai ser? Na farmácia, não, daí eu vou ver. Eu vou ver quais são as cepas que estão disponíveis. Eu não gosto muito de indicar. Não, é que em alguns casos, assim, se for uma cepa específica, às vezes, aí eu vou ver quais as empresas que tem, por exemplo, né? Tem da Lema, tem da Coana, daí eu vou dizer, você precisa Coana, né? A Coana tem da Gábia, tem várias aí no mercado, né? Só essa aqui tem. Mas eu procuro, assim, prescrever o que, assim, é meio que mais comum, né? Em alguns casos mais específicos, aí sim. Tem, mas eu uso as linhagens mais comuns que estão disponíveis na manipulação aérea, para não dificultar, né? Os fitoterápicos, o que eu gosto de usar? Né? Espinheira santa com açatonga e alecrim para o estômago, né? Quando tem azia. Eu gosto de usar o sene, né? Quando tem constipação, também tem que tomar cuidado com o sene, né? O sene tem uma atividade que é irritativa da mucosa intestinal, né? Então tem que usar. Por isso que eu falo, eu, como criança autista, eu sempre começo com concentração baixa. Mesmo que eu já estou considerando a idade. Para essa idade é 500 miligramas. Eu começo com 250, com 300. Né? É uma conduta minha, porque assim, aí eu vou vendo como é que vai evoluindo, né? O hortelã que melhora, né, a digestibilidade, né, principalmente de gordura. Não sei, são esses que eu uso mais. Aí vai depender muito de qual é o problema da criança. Aí eu vou focar em um ou outro. A bioferrina, né, que é um ativo bem interessante, né, que tem uma atividade imunomoduladora, quando tem inflamação intestinal, quando tem aumento da permeabilidade, ela restringe muito, quando tem uma atividade antiviral, infecções virais. Nessa época do ano eu uso bastante por causa da infecção respiratória, né, porque o que acontece? Tudo que a gente não quer, a gente está trabalhando para melhorar a saúde intestinal. Tudo que eu não quero que essa criança tenha uma infecção que começa a tomar antibiótico. Só que o que acontece? Você vai dizer, mas por que ele vai tomar antibiótico? Claro que não deveria, mas vai lá, a criança chega no médico, né, no pronto atendimento. A criança está tossindo, está com febre. O médico, a mãe pede, doutor, não vai dar antibiótico pro meu filho? Tá bom, pega esse antibiótico aqui e tchau. E sabe que acaba recebendo prescrição de antibiótico, né? Não deveria. Então, assim, a bioferrina é muito importante, ajuda bastante, e é um imunomodulador, ajuda também na saúde intestinal. Nessa época do ano eu uso bastante, né? Aí depois eu vou usar dependendo da necessidade, né? Porque tudo isso aqui são estratégias, são ferramentas que você vai utilizar. Cada caso é um caso, e a gente vai estar avaliando. As enzimas digestivas eu coloquei aqui, né? Eu gosto muito de usar amilase, lactase, lipase, protease e a bromelina e a papaina também. Se a criança come, não é tão comum isso, tá? Para adulto, para neurotípico eu uso bastante. As celulases, as fitases, quando come muito vegetal. Autista é mais difícil. Se tem, nesse caso, eu coloco também alguma enzima vegetal. Só deixa eu ver aqui por causa da hora, né? Aí, para a gente encerrando, né? O plano de cuidado. O que tem no plano de cuidado? Primeiro, o plano de cuidado é um plano de ação. Eu brinco com o pai e com a mãe, isso é tipo o nosso contrato. Eu vou mandar para você o que eu acho, você depois vai me dizer o que você acha. Por isso que o plano de cuidado, eu gostaria de entregar o plano de cuidado no outro dia, no dia seguinte. Eu não estou conseguindo. Eu tenho muita atividade, mas agora com esses novos softwares com inteligência artificial, ele vai ajudar bastante. Porque hoje eu faço todos um por um na unha mesmo, né? Pegando item por item, né? Tem que ser consensual. Eu não tenho que vai ser assim porque não dá, não. Vai ser assim porque tem que ser assim. Não, eu tenho que compactuar com a família, né? Para entender quais são as possibilidades deles. Eu tenho que conversar com o pai, com a mãe. Dá para fazer isso? Dá. Não, pode deixar. Isso aqui eu vou fazer. Né? E eu explico. E com isso eu tenho um indicador de melhoria. Porque como tem o contrato, sempre eu peço para marcar reconsulta em até 60 dias. Eu digo, olha como é que estava antes e olha como é que está agora. Mas tem muita coisa para melhorar. Verdade, mas a gente vai melhorar, mas já melhorou bastante.
O acompanhamento, né? Eu acabo me envolvendo, né? Então, eu dou meu WhatsApp. Aliás, eu tinha esquecido, depois eu coloquei aqui, né? Eu não tenho problema nenhum em compartilhar meu WhatsApp. Só que às vezes assim, tem muita demanda, né? E assim, o que é complicado? Não ter a demanda, não é esse o problema. A questão é assim, né? Que hoje as pessoas, de uma maneira geral, a sociedade, ela está empoderada na informação. Então, você vai conversar com as mães, quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu falava para a mãe assim, você é profissional da saúde? Não, eu sou advogada. Por quê? Porque ela estuda. Ela fala assim, eu sei mais do que o médico. Sobre autismo, eu sei mais do que o médico. Mas elas estudam. E não subestimem a capacidade de uma mãe. Quando ela quer para fazer bem para o filho dela, ela assiste aula, ela vai atrás das coisas e ela sabe. Só que essa ideia, ela quer o quê? Né? Então, para uma mãe, ela falou, ela queria que eu começasse a aumentar as dosagens, todos os suplementos, e ela me deu uma lista com mais 5. Ah, eu quero que você prescreva isso. Não vou prescrever. Ah, mas por quê? Porque isso aqui eu vi que é bom para tal coisa. Tá, mas olha quanta coisa que ele já tem. Não é assim que funciona. Às vezes menos é mais. Não é entupir um monte de produto que tem disponível, produtos bons, isso é indiscutível. Claro, tem que ciclar, tem que estabelecer prioridades. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Mãe, fala, abre teu coração, o que está te incomodando? Ela vai começar com o que incomoda mais ela, pode ter certeza. E aí a gente vai ver, opa, isso é uma prioridade. É a mesma coisa assim, às vezes, eu não quero dar antibiótico para o meu filho, porque ele está com infecção na área. Não tem que querer, tem que dar, isso é prioridade. Ah, mas o intestino dele, paciência. Ele precisa curar a infecção, e depois a gente vai voltar a olhar para o intestino, vamos recuperar de novo. Mas essa é a prioridade, naquele momento é a prioridade. Tá? Então, eu vou avaliar, né, vou estar sempre em contato para avaliar prescrições, né, se tem reação a um medicamento, suplemento. Se fez o exame laboratorial, eu pedi para, no dia da consulta, fazer os exames, ela fez, ela me mandou o resultado. Olha, né, eu vou mandando para o WhatsApp. Olha, faz assim, faz assado, tá bom, troca isso aqui, tira, não dá mais tal suplemento, né, corta. Eu vou mandar uma outra prescrição, tá? Então, isso eu faço, né? Eu deixo aí também 1 hora por dia para fazer essas questões. Bom, pessoal, para a gente encerrar, que está no horário, né? O que eu coloquei, assim, algumas conclusões bem básicas, né? A prevalência do autismo só aumenta com o passar dos anos, né? Não tem o que fazer. Cada vez serão necessários mais profissionais capacitados para atender essas demandas. Isso só vai aumentar. E eu, como farmacêutico, como profissional de saúde que trabalha aqui como multidisciplinar, eu vejo que o farmacêutico, na minha opinião, né, sem desmerecer ninguém, ele é tão importante quanto a nutricionista e quanto o médico, nesses casos. O que a gente precisa, porque assim, lembra que eu falei para vocês lá no início, né, que no início da consulta, eu vou fazer a inclusão farmacêutica. Por quê? Porque a mãe não sabe que farmacêutico também não atua nessas áreas. Mas também tem que fazer a inclusão do próprio profissional. Que muitos profissionais, eles acham, não que ele não sabe que o farmacêutico pode consultar, mas muitos profissionais, eu conheço vários, que acham que a gente não tem condições, não tem capacidade para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Eu não concordo. Eu acho que a gente tem a mesma capacidade. Claro, a capacidade também vai da experiência, vai do teu estudo. A gente tem que buscar coisas a mais do que a gente viu na faculdade. Isso é sem dúvida. Está falando do ortomolecular. Pô, a gente não vê isso na faculdade. A avaliação dos exames laboratoriais. Né? Claro, olha, eu coloquei aqui, né, o farmacêutico está se inserindo. Mas a gente tem que entender, né? Uma atividade funcional, multidisciplinar. Mas a gente tem que entender que nós temos limites de atuação profissional. Eu já vi gente fazendo coisa aí que, né? Já falei assim, cara, não faz mais isso, daqui a pouco vai dar problema. Né? A gente tem que entender, até aqui eu posso ir. Aí o que eu faço? Eu faço o encaminhamento. Né? E a pessoa, assim, né? A pessoa está naquela ânsia também de ajudar, né? Então tem que tomar cuidado. A prescrição dos pacientes é como o próprio TEA, é diversificado, é muito heterogêneo. Né? Me perguntaram assim, uma médica me perguntou, Alessandro, qual é o protocolo de probiótico para autista? Primeiro, protocolo de probiótico. Para que probiótico? Será que precisa? Muitas vezes você dá probiótico, o paciente piora. Probiótico não é para usar sempre. Né? Como é que eu vou falar de autista em geral? Isso é impossível, né? Então, a gente precisa de um cuidado dedicado e personalizado do farmacêutico. Então, coloquei aqui, minha experiência com TEA é focada na melhora da saúde digestiva,
com prescrição principalmente de betaína, enzima digestiva, prebiótico, probiótico, fitoterápicos, e, quando necessário, ajustes para correção de carências nutricionais. O que é o quando necessário? Quando não tem outro profissional. Eu também não vou deixar que eu estou vendo que tem uma deficiência ali que eu posso, legalmente, estou habilitado legalmente para prescrever uma vitamina D, um zinco. Por que eu não vou prescrever? Eu vou orientar, olha, você precisa ter um médico, você precisa procurar um nutricionista. Mas nesse meio tempo, se eu tenho informação, eu vou, né, prescrever. E lembra, né, pequenas vitórias trazem resultados maravilhosos e mudam a vida não só, não só do paciente, mas de toda a família. Pequenas coisas fazem uma diferença gigantesca, né? Isso é legal porque, assim, por isso que eu acabo me envolvendo, porque é muito recompensador você estar ali trazendo esse trabalho e você vê, né? Claro que tem situações, não tem passo de mágica, né? Então vai fazer um trabalho, às vezes demora tempo. Eu falo, ó, não é de dia para noite. É um trabalho de formiguinha, mas vamos tendo as melhores, e quando você vê esse retorno é muito gratificante, né? Ver como você pode contribuir com a família e com esses pacientes autistas. Eu coloquei aqui é um adesivo que tem, o pessoal usa bastante, eu achei bonitinho colocar assim, enquanto não existir amor não haverá diferença. Eu acho que isso fala tudo sobre o autismo. Pessoal, aqui está o meu Instagram, deixei o número do meu celular, não tem problema nenhum, pode mandar mensagem, eu vou responder quando eu puder, mas eu estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvida, perguntar o que vocês quiserem.